Boa tarde, família. Bem com vocês. Bem-vindos a quem aí. Eu acho que parou. Acho que agora voltou. E aí, Luca, Vini, Cami, Amanda. Bem com vocês. Dá um tempinho, esperar mais gente aparecer por aí. Deixa eu mandar isso aqui pro povo enquanto isso. Acho que já mandaram lá no grupo da Fanuel que começou, né? Então, beleza. Esperar só mais uns 2 minutinhos. Vai chegando mais gente por aí. Enquanto isso a gente pode tomar uma água, um ar, porque tá muito quente. Deixa eu abrir essa janela. E aí, Júlio? Bem? Eu não tô enxergando nada. Aí. A mãe da Amanda tá por aqui também. Tarde, sejam todos muito bem-vindos, então, a mais uma live, mais um encontro nosso, esse jeitinho de estar junto, mas virtualmente, né? Acho que se a gente estivesse na sala 1, era aquele dia que a gente ia fazer todo mundo ficar suado dançando, né? Nesse calor. E é isso aí, mano. O filho da Cláudia só aparece virtualmente, né? Eu não lembro mais nem como é que é o rosto dele, porque faz tempo que eu não vejo ele. Não lembro nem o nome dele também, aliás. É filho da Cláudia e é isso aí. Então... Não, o bom do virtual é isso, né? As pessoas que não aparecem, aí elas começam a aparecer no virtual, entendeu? E é pra isso aí, é pra voltar, a gente tá com saudade. Boa tarde, Ritinha, tudo bem? Boa tarde, Vanessa. A Ellie e o Paulinho chegaram aí, com as crianças também. É boa noite, né? Já passou das 6, agora é boa noite, né? Mas é que com esse sol parece que ainda é meio-dia ainda. Então, vamos dar início aí então ao nosso encontro. Vamos começar cantando, clamando a Santíssima Trindade, para que esse nosso encontro possa ser todo a ela. Boa tarde, Cleia, tudo bem? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai
agradecer, bem dizer e adorar, e aclamar Deus Trino de amor. Então agora sim, muito boa tarde, boa noite, né, ou dia, não sei, alguém que vai estar assistindo isso aí no YouTube depois, né? Estamos aqui, mais um dia, mais um sábado reunidos em família com a nossa Fanuel, né? Sim, estamos com saudade, Camila, muita saudade de estarmos reunidos, né? A gente sabe que em especial essa época agora era a época que era para a gente estar numa correria, né? Saindo de padroeira, EJC e todas essas coisas, né? Mas a nossa união se faz aqui, a gente permanece sempre na missão com os nossos jovens. Salve, Renatinho! E aí, Duda, tudo bem? Então hoje, o que a gente preparou para esse dia, vocês devem ter visto na arte lá de divulgação, ou não sei. Mas é sobre o mês da Bíblia, né? A gente sabe que setembro se celebra o mês da Bíblia, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né? A gente tem alguns convidados hoje com a gente, né? Eu vou falar um pouquinho aqui rapidinho sobre o que é esse mês da Bíblia, antes de chamar aí os nossos convidados. E aí, Diogol, Mila, tudo bem? Boa tarde, noite. Ó, no Peru ainda é tarde, não é mais noite, então assim dá, né? Então, o mês da Bíblia, ele é celebrado no mês de setembro, né? E é uma celebração que acontece somente aqui no Brasil, aliás, né? É feito ali pela CNBB. E é um mês onde teve início há alguns anos atrás, né? Com uma semana catequética, a Semana da Bíblia, que foi um evento, né? Para se olhar um pouquinho mais para a Palavra de Deus. E depois se foi vendo, né, a necessidade disso e acabou se dedicando um mês inteiro, né? A palavra de Deus. E é celebrado no mês de setembro, em especial o dia mesmo da Bíblia é no dia 30 de setembro, ali no final do mês, porque é o dia de São Jerônimo, né? Um santo muito importante para a nossa igreja, que foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o latim, né? A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita na língua do povo daquela época, né? Então a gente tem alguns livros que foram escritos em hebraico, aramaico, grego, né? E São Jerônimo foi o primeiro estudioso ali que traduziu essa Bíblia para o latim, né? Que é a chamada Vulgata, né? Essa primeira Bíblia na língua latina, e que depois foi sendo traduzida para as outras línguas e como a gente conhece, né? Então, isso foi muito importante, um santo muito importante, porque foi a partir disso que a gente pôde ter acesso à palavra de Deus, né? Gente, se tiver muito barulho, vocês me avisam, porque eu abri a janela do quarto e tem tanto carro na Anchieta, né? Que eu moro de frente pra Anchieta, e eu não sei se tá fazendo muito barulho e tá atrapalhando, então qualquer coisa vocês me avisam. E então, como eu dizia, né? Agora eu sei que fez muito barulho. Como eu dizia, né? A gente não tinha muito acesso, né? As pessoas não tinham muito acesso porque já era difícil antigamente se saber ler e escrever, né? Já era um conhecimento um pouco limitado, mas... E mais ainda quando a gente não tinha na própria língua, né? Então, a partir do momento em que a palavra de Deus chega à nossa própria língua, fica muito mais fácil, né? De se ter acesso a ela. Então, eu acabei de falar aquilo, né, do barulho, e aí passou uma moto, sei lá o que era, e... eu sei que aí fez barulho. Então, né, a gente tem aí o mês da Bíblia no mês de setembro. E a cada ano, né, a nossa igreja nos traz como proposta um livro específico da Bíblia para ser trabalhado durante todo o mês, né? Ano passado a gente trabalhou muito com a carta de São Pedro, né? Primeira carta de Pedro. Teve um ano, acho que foi o antes desse aí, que foi sobre o livro da sabedoria. E esse ano
a igreja nos traz o livro do Deuteronômio, lá do Antigo Testamento, né? O último livro do Pentateuco, os 5 primeiros livros que formam a Bíblia, e traz como lema algo que é muito certo, é muito coerente para a realidade que a gente vive hoje, e que foi pensado justamente pela realidade que a gente vive hoje, que é o lema "Abre tua mão para o teu irmão", que é uma passagem ali do Deuteronômio, né? Então essa reflexão que a igreja nos traz hoje, e a gente vai bater um papo aqui um pouquinho, falar um pouquinho sobre o porquê, né, a igreja nos trouxe esse livro, né, para esse mês, para esse ano especificamente, e também o que está ali dentro, né, desse livro, o que está ali dentro do livro do Deuteronômio, né? É um livro que fala muito sobre lei, sobre a lei de Deus, né? É o livro onde está ali contido os 10 mandamentos, a revelação desses mandamentos a Moisés. Então a gente vai bater um papo um pouco sobre isso. Vou chamar o nosso primeiro convidado, que já está por aí. Cadê? Como é que eu faço isso? Porque eu esqueci. Turururu. E aí, pessoal? Parceiro, Vocês me escutam? pra mim aqui tá de boa. Então é nóis. E aí, Ó, o pessoal, cabelo tudo bem? tá régua, Né, tem que bigodinho fazer, né? arrumado. Tirei a barba, tô mó triste. 25 anos deixando uma barba pra ver se pelo menos fica falhadinha, aí tive que tirar. Não posso falar Mas, muita coisa, né? não, não, a minha tava mais cheia, viu? Mas enfim. E aí, tá tudo bem com você? Tudo bem em casa? Aqui tudo em paz. Tudo bem, Ah, graças a hoje Deus também. tá de boa o áudio. Então, Show. tranquilo. E, cara, você falou uns negócios muito bacana no começo, porque assim, você vê como é importante é importante a formação, né? Importante você preparar alguma coisa para você distribuir para os outros. Porque hoje eu me preparei para vir aqui e refletir algumas coisas que eu preparei. E mesmo assim eu não sabia de algumas coisas que você falou. Então, por isso que essa é a grande importância da formação dentro da igreja, dentro de qualquer ambiente possível, a formação, você pegar e disseminar uma coisa que você estudou, que você gosta, que você acha que seja importante ao próximo. E eu achei muito bacana você falar algumas coisas no sentido de, por exemplo, você me falou que o Deuteronômio contém os 10 mandamentos. Eu não sabia disso. Eu tenho até vergonha de falar que eu não sabia. A gente decora os 10 mandamentos, do primeiro ao 10º na Crisma. Eu sei disso porque eu fiz Crisma há pouco tempo. E, e depois mas a gente não consegue chegar nesse detalhe de, o Deuteronômio é onde estão os livros da Bíblia. E essa é a grande riqueza de uma formação, entendeu? Talvez até algum dia alguém tenha me falado isso, mas eu não lembrava. E agora eu tenho certeza que eu não vou mais esquecer isso. Porque isso entrou nos meus ouvidos de uma maneira muito marcante. Por que entrou de uma maneira muito marcante? Porque eu me preparei para falar algumas coisas aqui e quanto mais a gente prepara assim, mas a gente percebe que não sabe nada, entendeu? Então, logo de cara, eu já cheguei aqui, você já me deu essa informação que eu achei muito legal. E você comentou também que a gente vive a Semana da Bíblia aqui no Brasil, né? Perdão, mês da Bíblia. E eu acho uma coisa muito legal da nossa igreja, que tão sábia como é, e tão rica como é, ela prepara, ela tem tanta coisa, mas tanta coisa, tanta devoção bonita, tanto movimento bonito que se a gente não parar e dedicar às vezes um mês a isso, dedicar uma semana a isso, dedicar um tempo a isso, a gente não consegue se aprofundar tanto, sabe? Eu acho que nem, por exemplo, uma vez eu ouvi alguma pessoa falando assim, o mês mariano, mas todo dia de Maria. Sim, todo dia da minha vida é de Maria. Não é só o mês de maio. Todo dia da minha vida eu dedico a Nossa Senhora. E não é só o mês de maio. Mas por que nós usamos o mês de maio para falar de Nossa Senhora? Ou melhor, não digo para falar, para estudar mais sobre Nossa Senhora. Porque eu acredito, e tenho certeza, na verdade, que Nossa Senhora é uma fonte de graça tão, tão, tão longe do nosso alcance que
talvez dedicar um mês a ela e também dedicar um ano a ela, que foi 2017, ano mariano, né? Foi uma Foi. coisa esplêndida pra gente parar, desligar de algumas outras coisas, desligar de algumas outras preocupações e falar: esse mês eu vou estudar sobre Nossa Senhora. Esse mês eu vou refletir ensinamentos de Nossa Senhora. Esse mês eu serei mais, tentarei ser mais como Nossa Senhora. E nessa ideia que a gente vive o mês da Bíblia, né? Porque confesso que todo ano quando tem o mês da Bíblia eu tento pelo menos me atentar, né, no livro que a igreja recomenda que nós possamos estudar, possamos refletir. E eu acho muito bacana essas catequeses que tem em volta do mês da Bíblia. E a proposta de hoje, para mim, vai ser muito bacana, porque é principalmente a proposta de conhecer aquilo que eu não conhecia. Porque a gente se foca, nós como jovens, principalmente os jovens, a gente se foca muito nos ensinamentos do Novo Testamento. Muito, 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 muito. O livro do Atos dos Apóstolos, qualquer um que lê, meu, eu falo assim, aproveitando que a gente está no mês da Bíblia, é bom refletir esse tipo de coisa. Você pega o livro do Atos dos Apóstolos, ou então a carta de São Paulo aos Romanos, você lê, é uma paixão naquilo, é uma, é uma doçura nos escritos, né? É escrito com uma paixão mesmo, com uma lindeza nos escritos. Então a gente acaba ficando todo encantado. Mas quando você pega o Velho Testamento para você ler, é um soco direto na cara. Mas você fala assim, nossa, tá exatamente, tá tudo certo. Só que de uma maneira que a gente não estava acostumado a refletir, porque a gente sempre reflete o Novo Testamento, a gente sempre reflete as cartas de São Paulo, enfim. É um pouquinho mais raro a gente pegar para refletir o Velho Testamento. Então esse mês da Bíblia caiu como uma luva para mim, que não tinha o certo costume de pegar e abrir o Velho Testamento e não digo não folhear, mas pegar, escolher um capítulo, eu refletirei o capítulo 28 e realmente refletir, ler, refletir. E foi o que eu fiz. Então, eu trouxe a Ritinha tinha me dado oi aqui. Oi, Ritinha. Um beijo no seu coração. Dá um oi pra Ju que entrou aí Um oi também. pra Julinha também. Agora eu tomo uma água pra a leitura ficar mais bonita. E a ideia desse mês da Bíblia é justamente essa, né? A igreja ela costuma intercalar um ano com um livro ali do Novo Testamento, um outro ano com um do Antigo, né? Como ano Não passado sabia isso também. a carta de Pedro. Ah, eu também não sabia, eu descobri isso hoje. E aí, esse ano com o do Antigo Testamento justamente para isso, né? Para se explorar a Bíblia de um outro jeito, né? A gente sabe que participando das missas todos os dias, das leituras todos os dias, a gente acaba lendo a Bíblia inteira, né? Mas parar para se estudar um livro específico, entender o que ele está ali, é difícil mesmo, né? E é como você falou, a gente não tem muito costume de parar e ler o Antigo Testamento, né? E é completamente diferente, né? Uma visão completamente diferente no sentido de um povo que esperava a promessa, né? Enquanto Sim, ali nos evangelhos, Jesus, a promessa já estava ali caminhando no meio de nós, né? Então, é totalmente exatamente. diferente. E nós também, né? Nós somos, como fala, DC, né? Depois de Cristo. Então, nós estudamos sempre uma promessa que já veio, uma promessa que vem todos os dias dentro de nós. Mas é legal o Velho Testamento para a gente entender esse pessoal do Velho Testamento que esperava essa promessa, né? E eu separei aqui um capítulo do livro de Nossa, eu sabia que ia falar errado. Eu estava Quero ver você preparado. falar isso umas 5 vezes rápido, esse nome. Deuteronômio. Foi. 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 O capítulo 28. Que a minha Bíblia, a Bíblia da CNBB, mas ela já tem alguns anos, mas eu acho muito interessante esses títulos que tem no capítulo da Bíblia. E é desse capítulo que eu escolhi, que é Deuteronômio 28. Chama Promessas
de bênção. Você vê que o Velho Testamento fala muito de promessa, mas esse capítulo em específico ele é sensacional, porque ele cai como uma luva para nós no dia a dia. Eu vou ler aqui, e é um pouquinho grande, mas vamos acompanhando aí. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, observando e praticando todos os mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todos os povos da terra. Se obedeceres à voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te seguirão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do teu ventre, o fruto da terra, a cria dos animais, do gado e das ovelhas. Bendita será a tua cesta e tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente já fazer uma breve reflexão. Vamos tirar o comecinho desse capítulo e vamos fazer uma reflexão. E depois a gente pega esse comecinho, põe de volta e reflete tudo novamente. É feito algumas promessas, né? Que bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Vamos pegar essa reflexão como bendito seremos na cidade, Vamos usar uma palavra bem pobre. Bendito serás nos teus negócios, no seu viver na cidade. Ou então, bendito serás no campo, se você tira seu sustento do campo. Bendito será o fruto do teu ventre e o fruto da sua terra. Ou seja, tudo que nascer de você, ou seja, da sua família, né? O seu fruto será bendito. Tanto sua criação, quanto o fruto da tua terra, ou seja, a tua comida, teu sustento, né? Esse fruto da tua terra aqui a gente pode tirar como nosso sustento, como nosso ganha-pão, nosso produzir, né? Bendito será da cria dos animais, do gado e das ovelhas. Ou seja, tu serás bendito, bendito serás ao entrar e bendito serás a sair. Tu serás bendito, tu serás abençoado em todas as suas atividades. Mas no começo do capítulo, no começo da leitura, foi feita uma condição a isso. E qual é essa condição? Obedecer aos mandamentos de Deus, seguir o seu Deus, né? A fidelidade. A fidelidade. E nesse tempo que nós estamos vivendo da pandemia, a gente às vezes é difícil manter a fidelidade, né? É difícil a gente manter a perseverança, né? Então, a condição desse sucesso, eu vou usar sucesso como uma palavra bem pobre, mas a condição melhor, a condição dessa bênção, a condição dessas conquistas é justamente essa fidelidade. Fidelidade a uma coisa que Deus nos ensinou, uma coisa que Deus nos trouxe, uma coisa que Deus nos deu. E ainda, como eu não sabia disso, eu não consegui fazer esse link, mas como você falou que o Deuteronômio, os 10 mandamentos estão nos livros de Deuteronômio, está no livro de Deuteronômio, então fica muito mais fácil a gente entender por que Deus chama essa felicidade, essa fidelidade, como ensinamento para que nós possamos ter sucesso, possamos ter fruto nas nossas atividades, né? E nesse momento de pandemia, ainda é muito mais bacana isso, porque tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente precisando de emprego, tem muita gente precisando de auxílio, digo auxílio como ajuda mesmo, muita gente precisando até de coisas básicas. E a gente fica tão preocupado, tão assim, que a gente perde um pouco o foco de trazer pra gente que a fidelidade com Deus é a aliança e a garantia de amparo, né? Então, esse livro do Deuteronômio, para mim, caiu como assim, perfeito para o que nós estamos vivendo, na verdade. E se você voltar em Deuteronômio 4, no capítulo... Ai, meu Deus. Deuteronômio 4, do versículo 39 até o 40. Diz assim:
Reconhece, pois hoje, e grava em teu coração que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e que não há outro além dele. Cara, quer mais ensinamento do que isso? Quer mais direcionamento do que isso? Reconhece, pois hoje, não é amanhã, não é daqui a, hoje, agora, né? A promessa, a promessa pede que você reconheça agora, que reconhece ter a fidelidade agora, que Deus é o teu Deus na terra, teu Deus no céu, não há outro, né? E quando a gente diz Deus, a gente diz a Santíssima Trindade, é, dos Pai, dos Filhos e do Espírito Santo. A Ritinha falou que os mandamentos também são narrados no livro do Êxodo. Isso, Exatamente, isso. eu tinha escutado, eu O- conhecia mais como no livro do Êxodo mesmo. Isso. É que o livro do Deuteronômio, ele traz um pouco disso, de relembrar um pouco a história, né? Como você falou, de reconhece o teu Deus hoje, né? E ele traz um pouquinho disso de viva o seu Deus hoje e não do passado, né? E fala ali do povo libertado da escravidão e no sentido de não viva do passado, do Deus que te honrou ali quando você saiu, né? O Deus tá te honrando, seu Deus está te honrando hoje, né? A cada Então, momento, né? conhecer e viver e ser honrado hoje, né? E não somente daquele passado. Por isso que traz também um pouco ali dos mandamentos, nesse sentido de que, pô, olha o que ele já preparou para você, e isso está na sua mão, mas é para ser vivido agora, né? Então, por isso que ele traz essa narrativa ali também um pouco, né? Exatamente. Exatamente. E você, nesse ponto de vista, você enxerga Deus como um Deus que nos honrou na promessa, sim. Mas no capítulo 28 que a gente estava refletindo agora, Deus quer e deve, mas ele diz que quer, né, ser honrado. Porque o que é a fidelidade? O que é a obediência, né? A obediência é você honrar com um mandamento, com um ensinamento. E a fidelidade é você persistir com essa honra. Gera uma aliança de fidelidade, né? Então, com isso, é o que Deus pede para nós nesse momento, que assim, é feita a promessa que diz que nós teremos frutos, nós seremos abençoados, que nós teremos. Tem muitas maneiras nós seremos benditos onde formos, mas a condição é a fidelidade. A condição é a aliança. A condição está em justamente nesses olhos fixos aos mandamentos de Deus. Porque nós não podemos fixar nossos olhos nas promessas e deixar de fixar nossos olhos e nossa vontade no que for, como que é? No que é nosso dever, entendeu? No Novo Testamento também tem muitas coisas sobre isso, mas muitas coisas mesmo, né? Sim. Que nós temos por exemplo, quando Jesus fala que tudo que você fizer aos pequeninos é a ele que você está fazendo. Isso é uma maneira de frisar uma fidelidade também, né? Jesus provou com a vinda dele que ele era o Deus, que ele é Deus, né? Que ele é Deus e que com isso ele estava ali no meio das pessoas. Mas o que foi feito, peraí, só deixa eu pegar a reflexão. Jesus provou vindo, sim, à Terra que ele era Deus. Mas só que ele falou assim: existem um monte de coisas que nós devemos fazer, né? Jesus nos trouxe um monte de ensinamentos além do que foi é, aquilo do que foi tratado no Velho Testamento. E ele trouxe isso como uma aliança também, né? Por exemplo, outro exemplo, quando ele estava na cruz. Qual que foi a bênção que veio para o ladrão perdoado? O O céu, céu. Mas qual que foi a condição?
o arrependimento dele, né? Ele ter reconhecido os erros dele, né? Sim. Qual que foi a aliança que ele fez com Deus? Com Jesus Cristo ali no momento? Com Deus. Ele olha para Jesus e fala, né? Eu mereci isso e não sei onde está. Não, Me perdi. é exatamente isso. É simplesmente o arrependimento. Ele fala, olha, ele levanta a mão e fala, olha, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu pequei, mas eu sei que você é Deus, que você é o Deus da misericórdia, que você é o Deus do amor, você é o Deus do perdão. E estabeleceram uma aliança, entendeu? Porque e aí com isso Jesus cumpriu com uma promessa para ele, que foi o céu, entendeu? Sim. Ó, isso que a Eles gente colocou. Não, pode terminar, depois eu leio aqui. não, era só complemento, mas pode falar aí. A Retinha colocou aqui, né, que os mandamentos são apresentados no Êxodo e em Deuteronômio são experimentados, né, como viver a fidelidade. Exatamente isso. Acho que eu tinha me expressado um pouquinho errado ali no começo, mas é exatamente isso que a Retinha colocou, né? A Elite também colocou uma coisa muito bonita aqui, né, de que é necessário lembrar a humanidade de que Deus está conosco em tudo, em todo o tempo e não só com quem é batizado. Ele é Sim, o que é em tudo, em todos, e nós somos a liturgia de Deus na Terra. E você falou uma coisa muito importante aí sobre a constância, né? De que especialmente nesse tempo é difícil ser constante em meio à quarentena, em meio a tantas preocupações e tantas coisas. A gente partilhava isso nas nossas próprias reuniões da Fanuel, né? De como às vezes a gente está meio assim cheio de todas as coisas, mas por causa da rotina que a gente está vivendo, que nem é rotina, né? E uma das propostas da igreja com esse livro para esse ano é justamente essa, né? De lembrar da importância da constância, né? Como eu falava, o Deuteronômio ele fala muito de leis, daquilo que você deve fazer, de seguir o seu Deus, de fazer o que é certo. Mas a proposta da igreja é justamente olhar para esse livro e uma das reflexões que ele traz é dizer assim: eu sigo uma lei, eu sigo um mandamento de Deus porque eu entendo que ele é bom, porque eu entendo essa bênção, ou porque eu tenho medo de ser punido por não fazer, sabe? É aquilo, eu amo exatamente. o próximo porque o meu próximo precisa ser amado, ou porque é errado não amar, né? Exatamente. Então, é ter isso no nosso coração, e a partir disso, de trazer isso no nosso coração, a gente permanecer nessa constância e ter esse amor da lei de Deus dentro do nosso coração, né? É exatamente isso que você falou. Exatamente. A gente também não pode. A gente tem que ter a certeza de que nos, Deus nos ampara. Deus nos ampara, Deus nos abençoa com a condição da fidelidade. Mas essa fidelidade tem que ser por amor. E não por medo de perder essa bênção. E muito menos por medo da condenação. Entendeu? A condição. É lógico, nós temos que ter tementes a Deus. Com certeza. Mas a condição primeira tem que ser o amor. É igual no casamento. Você não tem que ter, pessoal, tem pessoal que eu sei que é casado que está aqui, é, a ideia da fidelidade não é pelo medo de você estar faltando com honestidade com a outra pessoa, ou então pelo medo de retaliação. Ou a fidelidade tem que ser diante de uma aliança que você fez com Deus. E se você fez essa aliança com Deus, você tem que amar essa aliança. Entendeu? E aí ele falou assim: é preciso separar o homem que ama a Deus do homem que ama a ideologia. Ser cristão não me faz melhor que ninguém. É exatamente isso. Nós não colocaria não faria uma colocação melhor disso, né? De que realmente nós devemos amar a fidelidade que nós temos a Deus. Deus fala: olha, se você for fiel, serás bendito, serás abençoado, mas está deixando bem claro que a fidelidade é pelo amor. E que o Deus que está no céu é o Deus que veio à terra, é o Deus que está no meio de nós. Entendeu? E assim, se Deus não tivesse falado nada disso na palavra, por exemplo, serás bendito,
serás abençoado nas suas coisas, e tivesse só escrito assim, é, deverás ser obediente a mim, e ponto final, nós deveríamos amar essa aliança de fidelidade com a mesma intensidade. E Deus ainda foi bonzinho de dizer assim, foi maravilhoso de dizer assim, ó, seja fiel a mim, que eu te garanto, que eu te abençoarei, que eu te estarei, que eu te farei fecundo, que eu te farei ter sucesso, entendeu? Que eu te farei, os seus frutos é, serão abençoados, né? Porque é exatamente o que a Ritinha falou, a fidelidade é pelo amor. Eu tenho amor aos mandamentos de Deus? Tenho amor aos mandamentos de Deus. O resto, ele já prometeu para mim. Mas por que que eu continuo tendo amor a Deus? Justamente porque eu amo, não porque eu espero isso, ou então porque eu tenho medo da condenação. Eu acho que essa partilha aqui foi muito bacana. Por no... O livro do Deuteronômio para mim foi um soco atrás do outro na cara, porque a gente está muito acostumado a ouvir a doçura de São Paulo nas cartas no Novo Testamento e falta um pouco do soco na cara do Antigo Testamento. E para mim foi maravilhoso O esse evangelho mês da tão Bíblia está sendo. romântico, o nosso amigo Tiago diria, né? E aí, quando a gente pega algo não tão romântico, assim, a gente precisa parar para mastigar um pouquinho, né? Sim. Mas é isso, você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, eu queria agradecer, né? Agradecer o convite que eu mesmo me fiz, porque eu me convidei. E. Não, tô brincando. Queria agradecer pelos ensinamentos que você nos trouxe, né? Queria dizer a todos que estão aqui que existe um texto base para esse mês da Bíblia que pode ser adquirido. E a Ellie está falando que é fantástico. E com certeza. Queria também aproveitar para fazer um marketingzinho básico. Pedir para todo mundo que está aqui seguir a página da Juves no Instagram, @JuvesSP. Eu devia ter conectado com a página da Juves, mas eu esqueci. E porque lá tem muita coisa bacana, muita coisa legal que a gente está postando sobre a Juves, muita coisa, vai ter muita novidade, vai ter um encontro aí que vai ser bem bacana. E então sigam lá para ter todas as novidades, aguardem a comunicação dos assessores, tanto minha quanto da Dani, que a gente vai trazer muita novidade para vocês. Agradeço os ensinamentos que você me trouxe, né, com esse encontro. Você transformou meu sábado num sábado muito mais rico, porque você me trouxe muita informação que eu não conhecia. E deixar um beijo para todo mundo. Deixar que se alguém tiver dúvida e quiser conversar comigo no privado, não sei de tudo, mas tenho contato de quem sabe mais que eu, por exemplo, a Ritinha, a Elide e Padre, e assim vai, a gente esclarece todas as dúvidas que tiver ao nosso alcance. Tá bom? Um beijo no Obrigado aí coração de pela todo. partilha, pelo seu tempo, por estar aí com a gente, né? Obrigado por tudo sempre enriquecedor. Tamo junto. É nóis. Valeu, um abraço. Um beijo para todo mundo. Vai. Vou. A frase mais marcante para mim é: Eu sou Deus e sou um Deus ciumento. Essa frase é maravilhosa, né, Ritinha? Um Deus ciumento, um Deus que se importa tanto com nós, né? E que nos quer tanto com nós que tem ciúmes de nós, né? Vou chamar a nossa próxima convidada aqui. Um bem-vindo aí todo mundo que foi chegando. O Luca comentou do texto base, né, que a gente que tem para esse mês da Bíblia. Eu tô com ele em PDF, por isso eu não tenho aqui para mostrar, mas eu não sei se provavelmente deve ter na lojinha ali da Cláudia, ali perto da igreja, para comprar também. Então, ele está muito belo, muito riquíssimo mesmo. Boa noite, amada. Boa noite, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem também. É muito bem-vinda aí com a gente. Não sei se todo mundo que está aqui te conhece, essa é a Amanda. Ela fez EJC com a gente, o Em 2018, 40º, acho que foi em 2018, isso. 2018. Eu Isso. tive que aguentar essa pessoa por 5 anos na faculdade e depois disso também, né? Então, estamos aí. Então, e não foi um esforço muito grande, né? Pode admitir, fala aí. Eu prefiro não entrar no assunto.
Então, o que você trouxe aí pra gente falar um pouquinho sobre esse livro, sobre esse mês da Bíblia? Então, o capítulo que eu decidi compartilhar com vocês foi justamente o capítulo 4, né? Que o Lucas já trouxe uma palhinha dele. E nesse capítulo eu escolhi ele por dois motivos, na verdade. Tem dois versículos aqui que me chamaram muito a atenção. E eu queria compartilhar com vocês, na verdade. Só para contextualizar, né, o que estava acontecendo. Nesse capítulo, Moisés estava conversando com o povo de Israel e falando para eles, né, que ele vai apresentar os mandamentos, as leis de Deus, e que eles devem seguir isso quando eles chegarem na Terra Prometida. Para poder mostrar para o povo que já habitava lá que eles eram um pessoal diferenciado, né? Que eles tinham algo a mais. E nesse versículo, Moisés fala o seguinte, ele faz uma pergunta, né? Que nação que tem um Deus tão próximo quanto a gente, que está sempre ali para nos escutar quando a gente procura por ele. E é muito interessante isso, né? Porque como vocês mesmos comentaram antes, que a gente não tem muita intimidade com o Antigo Testamento. Então, a gente tem uma certa impressão de que Deus era muito severo, muito rígido. E não é bem isso, né? Quando Jesus chega, ele não nos mostra um Deus Pai que é muito amoroso, que é bondoso. Então, a gente até fica com uma certa impressão de que Deus mudou, né? Do Antigo Testamento para o Novo. E são nesses pequenos detalhes que a gente percebe que não. Que Deus sempre foi Deus e ele sempre se mostrou presente ali para quando a gente precisar, né? E um pouco mais adiante tem um outro versículo nesse capítulo que fala que se a gente procurar Deus com todo o nosso coração e toda a nossa alma, a gente vai encontrá-lo. E isso é muito interessante, né? Porque Deus sempre está ali de braços abertos. Ele só espera que a gente dê o pontapé inicial, né? Que a gente vá atrás dele para que ele possa se manifestar, para cumprir as promessas, né, que ele fez para a gente. E da mesma forma que o povo de Israel tinha a terra prometida deles, a gente também tem a nossa, que é o reino dos céus, né? Que a gente vai ganhar após a morte. É a nossa vida após a morte. E é muito legal isso, porque Deus, ele tá ali, ele dá todas as oportunidades pra gente entrar nesse reino dos céus. E tudo que ele nos pede é que a gente honre ele, que a gente siga suas leis, seus mandamentos. E mesmo assim, ele sabe que nós somos humanos, que nós somos pecadores e estamos suscetíveis ao pecado, né? Então, ele se mostra na sua misericórdia disposto a nos perdoar a qualquer momento. No momento em que a gente pedir perdão, ele vai nos perdoar. E isso é muito legal, o exemplo, né, que o Luca deu do bom ladrão que foi crucificado junto com Jesus. Nos últimos instantes da vida dele, ele se arrependeu, ele se converteu. E mesmo assim ele entrou no reino dos céus. Jesus falou para ele, ainda hoje você estará comigo no paraíso. E isso é muito interessante, porque a conversão é uma coisa que leva tempo. É um processo, né, que tem que ser de dentro para fora. E quanto mais tempo a gente levar para começar isso, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se a gente vai partir hoje, amanhã ou daqui 50 anos. E se a gente não se converter, a gente não vai entrar no reino dos céus, isso é um fato. É por isso que a gente tem que estar sempre buscando, e, como vocês disseram, por amor e não por medo. Porque a promessa dele é garantida, a gente já sabe o que ele nos prometeu. Sim. Uma coisa muito importante quando a gente vai ler a palavra de Deus, vai estudar um pouquinho sobre a Bíblia, é entender um pouco do contexto no qual foi escrita, né? E por isso que às vezes a gente olha para o Antigo Testamento e a gente tem essa impressão de que Deus era aquele Deus rigoroso, rancoroso, vingativo, né? Porque era assim que o povo daquela época o enxergava, né? Então Jesus vem desmistificar isso, fala, não, peraí, ele é pai, ele acolhe, né? Mas uma coisa que a gente partilhava ontem, né, preparando esse encontro, é justamente isso de que esse livro do Deuteronômio traz uma visão que a gente não está acostumado ali no Antigo Testamento, né?
Porque é Sim. um jeito tão carinhoso como Deus trata com seu povo, né? Essa frase, né? Esse versículo que você leu, né? Como um povo teria alguém, um Deus tão próximo e que o escuta, né? Um dos atos de amor mais bonitos que a gente pode ter é escutar o outro, é deixar que o outro se expresse e Deus escuta. A Ritinha Não tem colocou ali, ninguém, né? né, que tá tão disponível pra gente quanto Deus. Ele é único. Não tem nenhuma pessoa que na hora que você precisar, ela vai te responder naquele exato momento. É só ele Então, mesmo. é o único que visualiza a mensagem ali, escuta o áudio e responde na hora, né? Como a Ritinha colocou, né? Esse Deus ciumento, esse Deus que quer a gente, que tem ciúme porque nós somos únicos, né? E, meu, não tem coisa mais bonita, mais fofa, assim, sabe, do que isso. E como a Ritinha coloca aqui também, né? É um Deus livre, né? Um amor livre. E a liberdade, com certeza, é um dos maiores dons, um dos maiores presentes que a gente pode ter, né? Exatamente. Porque é liberdade, né? Ele nos ama tanto que nos deixa livre até para não amá-lo, se a gente quiser, né? Então, é Exatamente. É a bonito escolha. isso. Ele quer que a gente escolha por ele, né? Sim. E esse é só um dos muitos capítulos, né, que a gente tem na Bíblia que mostra a misericórdia de Deus, né? E o quanto ele quer que a gente esteja presente por ele. Sim. E uma coisa que tem no comecinho desse capítulo, né? Você falava de tomar esse céu, esse reino do céu como herança, né? E ele fala aí, né, uma coisa, ele fala tomar posse desse lugar, né? No sentido de que o nosso lugarzinho, o nosso cantinho ali no céu já está preparado, né? Já está pronto, basta nós tomar posse disso, né? Não é que a gente vai construir, vai conquistar aquela vaga nesse sentido de precisar construir por tijolo ali, né? Já está pronto, né? Já está preparado, só esperando a gente. Então, o plano da salvação já está todo pronto. Isso é muito bonito. Isso. E essa vitória, até que vocês comentaram, né, um pouco antes, ela não precisa ser necessariamente nessa vida, né? Pode ser muito bem na próxima. Se a gente. A promessa de Deus é a vida após a morte. É isso que a gente está buscando, sabe? Esse mundo não tem nada de bom para oferecer pra gente. Então a promessa, ela é a nossa vida após a morte, né? A nossa terra prometida, na verdade. A nossa eternidade ali ao lado de Deus. E é bonito isso porque a gente olha pro lema, né, que a igreja nos trouxe, né? Abre a tua mão para o teu irmão. E ela traz isso olhando para diversas realidades que a gente tem hoje, né? Porque uma das coisas que o texto base ali, que a CNBB pontua, né, é que a gente está vivendo muitas realidades, né, como agora o Setembro Amarelo, por exemplo, na quarentena a gente vê tantas pessoas perdendo a esperança, né, tantas pessoas se perdendo na tristeza, na solidão, né, nessas coisas, e perdendo a esperança nessa vida, né? E ter essa promessa de um Deus que cuida de nós e que nos preparou a eternidade, a felicidade eterna ao lado dele, é também uma fonte de esperança, né, para nós, né? É a esperança de não, né? Eu tô aqui, eu tô caminhando nessa vida porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco que é o reino dos céus. Exatamente, não. É isso mesmo. E quando a gente entende isso, a gente entende tudo, né? A gente sabe que a gente não tá sozinho e que tudo isso vai passar em algum momento. Não é para sempre. Então, quando a gente entende isso, tudo começa a fazer sentido. E esse livro, Então, Deuteronômio, é muito legal, né? Porque ele vai apresentando, né, as leis de Deus pra gente. E ao passar dos capítulos, né? E tudo que Deus pede é que a gente siga elas. Não tem nada de muito extraordinário aqui. A gente só precisa seguir e a gente vai ganhar essa promessa, né? é mais simples às vezes do que parece, né? Claro que a gente sabe que é difícil viver os mandamentos, né? Mas ninguém está dizendo que é fácil, né? Está dizendo que é simples, né? Porque não tem segredo, né? Você travou para mim, voltou. Os Voltou? segredos já foram revelados, né? Do que a gente precisa.
né? Aí agora é luta, né? Mas como você falava, né? Um sofrimento que traz um sentido, né? Porque a gente tem uma meta, né? Sim. É. E o engraçado é que não importa, né, qual pecado que a gente tenha, qual motivo que faz a gente se afastar de Deus, ou até mesmo um motivo que nunca fez a gente se aproximar dele, né? Ele sempre tá ali esperando pra gente, por nós, pra nos dar essa salvação, né? Essa vida eterna que ele promete. Sim. E é interessante a gente ver, né? Eu falava do contexto ali no começo, né? Que o momento ali que a sociedade que esse livro retrata é uma sociedade que está se estruturando, né? Então já se tinham ali leis, já se tinham normas a se seguir, mas tudo meio bagunçado, né? Então, e que se assemelha muito ao que a gente vive hoje, né? A gente tem uma sociedade pronta, estruturada, a gente tem esse conceito do que é certo, o que é errado, o que a gente pode ou não pode fazer, mas muita gente acaba ignorando isso, né? E não seguindo o que se deve seguir. Então, refletir um pouco esse livro, essas coisas nesses dias de hoje também é muito olhar para essa sociedade, né? Entender o que a gente está buscando, o que a gente está vivendo, né? Uhum. É o que eu falei, né? Que a gente sempre deixa, tenta adiar a conversão, né? A gente tenta deixar para depois. Porque é muito mais fácil a gente viver agora e depois se converter. Não, no final eu faço isso. Mas a gente não sabe a hora que isso vai acontecer e que a gente vai embora daqui e aí não vai dar tempo, né? Às vezes parece que a gente acha que a gente vai conseguir se converter e se confessar na cama do hospital, né? É, se a gente chegar na cama do hospital, né? Porque vai que morre dormindo também. E aí? Então, e aí? E a vida passa e foi, né? E exatamente isso, parece que a gente não trata Deus como uma prioridade, né? Não. Então, trazer Deus como uma prioridade para nossa vida, né? Amá-lo acima de tudo é ter prioridade para Ele, né? Sim. É, nesse capítulo até fala um pouco, né, que a gente não pode colocar outras coisas na frente de Deus. A gente ele tem que ser a nossa prioridade, a nossa fé tem que ser depositada nele e somente nele, e não em outras coisas. Esse é um capítulo bem completo, na verdade, é muito legal. Sim. E falando, né, sobre isso de não depositar isso em outras coisas, né? Esse capítulo mesmo e também o Antigo Testamento traz algumas coisas que voltam àquilo que a gente estava falando com o Luca, né? De que você não pode levar tudo ao pé da letra, né? Então, por exemplo, aí nesse capítulo mesmo fala um pouco daquela questão das imagens, de não se poder construir imagens de ídolos que geram polêmicas como adorar imagens e coisas do tipo, né? E que não, né? Na verdade, realmente tinham pessoas que construíam um ídolo ali de ouro, de coisas, e achavam que aquilo ia resolver todas as coisas da vida, né? E não, né? A gente ter uma imagem de um santo, de Maria em nossa casa, é como se a gente tivesse uma foto que nos lembrasse daquela pessoa importante, do que ela significa, né? É uma Então, mas se a gente canção. leva tudo ao pé da letra, a gente se perde, né? A gente entra numa situação muito ruim, como a gente falava, né? É, não tem nem como levar tudo ao pé da letra, né? Até aquela parte que fala que se os seus membros te levam a pecar, então corta eles fora. Tipo, não tem como, você não vai cortar, né? Seu braço, seu pé. Deus não quer que você se mutile por causa dele. A gente tem que escolher ele, é diferente. A gente tem que viver em meio ao pecado, mas escolher não pecar. Exato, né? E volta aquilo que a gente falava, né? Refletir um mês com um livro que fala tanto de leis é entender que as leis precisam ser, essas leis de Deus precisam ser amadas, né? E não simplesmente cumpridas porque são um livro de normas, né? Sim. Então, como você falou, né? Se fosse só sair fazendo tudo que está escrito só porque está escrito, né? A gente já está todo mundo mutilado na rua, né? Mas não, né? Entender que, como esse exemplo dos membros, né? Deus quer conversão. Cortar o seu braço esquerdo e se afastar daquilo que te faz mal, né? E não simplesmente abominar aquilo porque faz mal. Não. É um processo de conversão, né? Um processo bem grande. É, ele não quer o nosso mal, ele não quer que a gente sofra. Ele só quer o nosso bem. Mas para isso a gente tem que entender, a gente tem que são as escolhas que a gente faz, né?
que mudam completamente. Até o nosso jeito, né? Exatamente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar mais alguma coisa? A gente tem 4 minutinhos, porque já vai dar 1 hora, o Instagram vai derrubar. Eu não sei se vocês me ouviram, porque fez muito barulho aqui de novo. Deu pra Mas é ouvir, isso, a sim. gente tá com mais uns 2 minutinhos. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, você quer completar mais algo, não sei. É isso mesmo. Só agradecer vocês pelo convite, né? Estamos aí, você sabe que você é convidada a participar, a estar com a gente, né? Fanuel é família nossa também. Obrigado também pelo seu tempo, pela partilha, muito enriquecedora. Eu que agradeço Tamo junto. vocês. É isso, família. Acho que ninguém vai colocar mais nada. Só agradecer a quem esteve aqui com a gente. Estou conseguindo acabar sem correria pela primeira vez, ó. Estou evoluindo, viu? E muito obrigado a quem assistir depois aí também pelo YouTube. A gente já sobe isso aí nas redes sociais da paróquia, né? Sigam lá, né, a página da Basílica, as páginas da Fanuel, vai estar na descrição ali. Da Juves também, como o Luca colocou, vou incluir lá. Não sei se a sua paróquia também tem, né? A São João Batista tem também rede Sim, social, não tem? Facebook. Sim, no Facebook. Coloca lá também. Acho que eu nem comentei, né, que eu sou da paróquia São João Batista de Santo André. Mas eu Quase apareço, de vez em lá, quando eu né? apareço na Fanuel pra dar um oi, né? Então, de vez em quando você faz uma viagem até aqui, né? Porque que a Elide colocou, em meio a tantas coisas oferecidas para nos educar, Deus deseja que escolhamos a melhor parte, que é Ele. Exatamente, né? Escolher a melhor parte reservada para nós. Então é isso. Muito obrigado a você, a todos, ao Luca, que também estava aí com a gente. Tamo junto, família. Um beijo, se cuidem, né? E tamo aí. Viu? Fiquem com Deus. Um E é isso aí. beijo. Tchau, tchau.